E aí, pessoal de casa, boa tarde, boa noite, desculpa, tá? Tô preso à tarde ainda, tá? A gente vai só esperar o pessoal entrar aí aqui na nossa live, tá? E hoje a gente vai fazer a nossa live, né? A esperada live de língua portuguesa aqui do nosso curso Equipal com a nossa conhecida Tropa do Bruxo, né? Que arrebentou aí nas provas de português, tanto de oficial quanto de soldado, e é algo que deixou a gente bem satisfeito, né? Tanto eu quanto o curso, tá? Boa noite, pessoal. A partir de agora a gente vai iniciar a nossa live, tá? De acordo com o que os alunos forem entrando, a gente vai tirar algumas dúvidas que possam aparecer, tá bom? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Anderson Feitosa, tá? Aqueles a quem chama de bruxo, né? Mas de bruxo não tenho nada, né? Que sou um cara bonzinho pra caramba, tá? Mas vamos lá, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a Fundação Getúlio Vargas. Tá? Então, quando nós falamos de FGV, ela já vem logo à cabeça de alguns candidatos aquela banca terrível na parte de língua portuguesa. Mas o que a gente conseguiu mostrar para muitos alunos? Que a FGV não é uma banca terrível, tá? Na verdade, é uma banca incompreendida. A Fundação Getúlio Vargas parece ser uma banca difícil, por quê? Porque ela tem um padrão diferente de língua portuguesa. Então, ela cobra um português diferente. Não é um português que nós chamamos de português gramatical. Então, a língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas é chamada de um português linguístico, tá? É por isso que quando muitos candidatos encontram a prova da Fundação Getúlio Vargas, acabam tremendo nas bases porque é algo com que eles nunca foram habituados a lidar. Tá? Então, por isso que ela parece ser difícil. Tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho do que a FGV cobra dentro da prova dela. Tá? Então, quando a gente fala de Fundação Getúlio Vargas, o que acontece? Nós vamos ter 70% da prova, tá? 80% da prova, às vezes até 100% da prova, algo que vai versar sobre a compreensão e interpretação textual. E a primeira coisa que nós temos que colocar na cabeça, que a compreensão e a interpretação são coisas diferentes. Tá? Então, isso já foi algo batido aqui com os nossos alunos, aqueles alunos que nos acompanharam, né, nesses meses aí de preparação, que a compreensão é uma coisa, a interpretação é outra coisa totalmente diferente da compreensão textual. O que acontece, pessoal? Muitos candidatos, na hora de realizar a prova de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas, ou de qualquer banca de concurso, eles vão à prova com aquele ímpeto único de fazer o quê? De interpretar tudo aquilo que aparece pela frente. Então, os candidatos acham que, quando se fala de Fundação Getúlio Vargas, só existe interpretação. E é por essa razão que o que acontece? O cara vai lá e erra a questão, tá? Porque ele vai com o único ímpeto que é de fazer o quê? De interpretar. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, a gente não tem que chegar às provas da Fundação Getúlio Vargas tentando interpretar tudo aquilo que aparece pela frente, porque não existe só interpretação, e ela é bem clara dentro do edital dela. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos a interpretação e temos a compreensão textual, duas coisas totalmente distintas. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Então, quando a gente fala de FGV, tá? Vou colocar aqui no quadro para vocês, nós vamos ter aquele carinha que nossos alunos já conhecem bem, que é a compreensão textual, e vamos ter o amiguinho dela, que é chamado de interpretar, que é chamada interpretação textual. Tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Duas coisas totalmente distintas, tá? Nós temos duas coisas totalmente diferentes. Então, vamos lá, só para que vocês entendam mais ou menos como isso daqui funciona, tá? Então, todo texto, tá? Quando o autor vai passar um texto, ele quer passar para o leitor uma ideia, ele quer passar uma informação. E a FGV ela vai cobrar de você, candidato, essa informação que é passada pelo autor do texto. Tá? Como é que essa informação vai estar presente dentro do texto? Tá? Essa informação ela vai estar de forma explícita ou ela vai estar de forma... ela vai estar de forma implícita dentro do texto. Beleza? Boa noite, Bruno. Tamo junto, cara.
Então, o que acontece, pessoal? Ela vai estar de forma explícita ou vai estar de forma implícita dentro do nosso texto, e a FGV vai explorar isso dentro da prova dela. Tá? Por que ela explora esses dois caras aqui dentro da prova dela? Porque ela quer saber se você sabe distinguir a compreensão textual da interpretação textual. É isso que a FGV quer saber de vocês. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tá? A gente tem... Ei, Raquel, vamos junto. É a tropa, né? Então, o que vai acontecer? Ela vai chegar com você e vai falar assim, ó, essa questão é de compreensão, essa questão é de interpretação textual. Então, ela vai te convidar a compreender, ela vai te convidar a interpretar. Então, é isso que a Fundação Getúlio Vargas vai fazer. Tá? Mas o que acontece, pessoal? Como é que eu sei que a FGV quer a compreensão? Como é que eu sei que a FGV quer a interpretação textual? Através do cara mais importante da tua prova de língua portuguesa, que é nada mais nada menos que o teu enunciado. Tá? Então, é no enunciado das questões da Fundação Getúlio Vargas que ela vai te dizer, ó, eu quero a compreensão, eu quero a interpretação. E como eu falei para vocês, pessoal, nós temos coisas aqui, ó, totalmente diferentes. E para quem está chegando agora, tá? Qual é a diferença entre compreender e interpretar? A diferença é que uma, na compreensão, ela quer aquilo que está explícito dentro do texto. Boa noite, Arlisson. E dentro da interpretação, ela quer aquilo que está implícito dentro do texto. Tá? Mas o Anderson, como assim aquilo que está explícito? O que é aquilo que está explícito? Quando a gente fala aquilo que está explícito, a FGV quer de vocês o quê? Aquilo que está escrito dentro do seu texto. E dentro da interpretação textual, o que ela quer de você? O que é aquilo que está implícito? É nada mais nada menos aquilo que está subentendido, aquilo que está subentendido dentro do teu texto. E a Fundação Getúlio Vargas vai pedir de vocês através de quem? Tá? Através de quem? Através do enunciado da questão. Então, é o enunciado que vai te dizer. Tá? Boa noite, Lia. Boa noite, Rabelo. A Tânia, né? Então, boa noite, pessoal. Tá? Então, observe aqui, ó. O enunciado que vai te dizer se a minha questão é de compreensão, se a minha questão é de interpretação textual. Tá? Então, vamos lá. Principais enunciados de compreensão textual, tá? Que é aquilo que já está batido, né, com nossos alunos. Tá? Então, a FGV, quando ela quer a compreensão, ela vai utilizar alguns termos. Né? Ela vai chegar com você e vai falar o seguinte, ó, de acordo com contexto. Então, quando a Fundação Getúlio Vargas chegar com você e falar, ó, de acordo com o texto, assinar a alternativa correta, conforme o texto. Então, ela chegou com vocês e falou o seguinte, ó, conforme o texto. Então, a Fundação Getúlio Vargas usou, conforme o texto, de acordo com o texto, o que é que nós temos? Nós temos uma questão de compreensão textual. E ela tem outra forma de pedir também, tá? Ela vai chegar com você e vai falar o seguinte, ó. Segundo o texto. Então, o que ela está dizendo para vocês aqui, pessoal? De acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto, ou de acordo com o autor do texto, de acordo com o primeiro parágrafo do texto, segundo, terceiro período do texto, conforme o quarto período do texto, conforme o segundo parágrafo do texto, ou seja, qualquer coisa que te remeta a voltar ali no que está no texto, ela está perguntando de vocês o quê? Ela está perguntando aquilo que está escrito dentro do texto. Então, quando você encontrar esses três principais enunciados aqui, ó, de acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto, de acordo com o autor do texto, de acordo com tal personagem do texto, de acordo com o primeiro parágrafo do texto, conforme o segundo parágrafo do texto, conforme o último período do texto. O que ela está pedindo de você? Ela está pedindo uma questão de compreensão. E o que é questão de compreensão textual? O que a FGV quer quando ela pede a compreensão textual? Ela quer de vocês aquilo que está escrito dentro do texto. Mas a gente tem uma coisa importante, tá? É aquilo que está escrito dentro do texto, mas na tua alternativa vai estar como? Vai estar em outras palavras, tá? Não é exatamente aquilo que está escrito, tá? Então, é aquilo que está escrito, mas em outras palavras, tá? Então, quando a gente fala de compreensão textual, você vai voltar no texto, vai buscar aquilo que está escrito, mas de uma forma diferente de escrever. Mas não deixa de ser o quê? Aquilo que está explícito dentro do texto, aquilo que está escrito dentro do texto. Tá? Então, quando a gente fala de Fundação Getúlio Vargas, para quem vai fazer a prova de bombeiros no sábado, para quem vai fazer
a prova da Polícia Civil, para quem vai fazer a prova da Cefaz, a prova da Censa, prova do PGE também, ela vai servir para o PGE, não, porque quando a gente fala de compreensão e interpretação, esse conceito não é só para a FGV, é para qualquer banca. Quando a gente fala de compreensão textual, a gente vai atrás, vai buscar as informações explícitas, aquilo que está escrito. Tá? Ou seja, nós falamos que é aquilo que está no texto. Tá? Então, isso é a compreensão textual. Tá? Beleza, tá? Então, compreensão é aquilo que está escrito no texto, são aquelas informações explícitas dentro do texto, e os principais enunciados de compreensão são esses 3 carinhas aqui. Tá? Mas dentro das nossas provas atuais da Fundação Getúlio Vargas, valeu, Liara, tá? Muito obrigado aí por você ter deixado invadir a sua cabeça, tá? Então, por isso que eu falo que é a tropa do bruxo sempre, tá? Então, a gente vai continuar nessa pegada aí, tá? Eu já falei para você, a gente só vai parar com essa pegada quando a gente conseguir a posse, é até a posse aqui, tá? Não é até a passar, é até a posse. Tá, então vamos lá, tá? Quando a gente fala de Fundação Getúlio Vargas, as questões preferidas dela nesse modelo que ela cobra de prova atualmente é a interpretação textual. Tá? Quando a gente fala de interpretação textual, a gente está falando sobre o quê? Sobre informações implícitas dentro da construção textual. Tá? E o que são informações implícitas? Olha, diferente do que está explícito. Tá? Explícito, o que a gente está fazendo? A gente está vendo. Tá? Então, explícito a gente está vendo, é aquilo que está escrito. O que é uma informação implícita? A informação implícita é aquilo que nós não estamos vendo dentro do texto, mas ele está lá. Tá? Nós não vemos aquilo que está no texto, mas a gente sabe que ele está lá. Não, Luiz Henrique, não é exclusivo para bombeiros, tá? É qualquer prova da Fundação Getúlio Vargas, tá? A gente fez hoje essa live, a gente resolveu fazer essa live hoje aqui, que é para dar um apoio para o pessoal do Corpo de Bombeiros. Tá? Então, ela serve para a Cefaz, ela serve para a Polícia Civil, ela serve para a Censa. Tá? Então, qualquer banca cuja organizadora seja, ou melhor, qualquer concurso cuja organizadora seja a Fundação Getúlio Vargas, ela vai servir. Tá belezinha? Tá? Então, vamos lá, e aí, Iagão? Tá? Tamo junto. Então, interpretação é o maior número de questões que a FGV está pedindo na atualidade. E a interpretação são os elementos implícitos, os elementos subentendidos dentro da construção textual. Tá? O que é o elemento implícito? O que é o elemento subentendido? É aquilo que eu não estou vendo de forma escrita, tá? Literalmente não está aos meus olhos, mas está lá. Tá? Então, aquela informação que, por mais que eu não veja visualmente, eu consigo perceber racionalmente que aquela informação está presente dentro da minha construção textual. Tá? A gente consegue perceber isso. Tá? Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e falar bem assim, ó, antigamente Manaus não era tão quente. Tá? Observe esse exemplo aqui, ó, que interessante. Tá? Então, eu posso chegar com vocês e falar o seguinte, ó, antigamente Manaus não era tão quente. Então, o que a gente consegue observar, pessoal? Quando eu falo que antigamente Manaus não era tão quente, o que a gente consegue observar aqui? A gente tem aquilo que está escrito, mas a gente consegue perceber aquilo que não está escrito aqui dentro do texto através do quê? Através daquilo que está escrito. Olha só a relação que eles têm. Apesar de serem coisas diferentes, eles se relacionam, porque eu só consigo achar aquilo que está implícito através de quem? Através daquilo que está explícito. Eu só consigo achar aquilo que não está escrito no texto, mas eu consigo perceber a presença lá através daquilo que está escrito dentro do texto. Então, quando eu consigo achar esses elementos subentendidos dentro da construção textual, tá? Esses elementos implícitos dentro da construção textual, o que a gente faz? A gente interpreta. Tá? E é exatamente o que acontece aqui. Ó. Quando eu falo que antigamente Manaus, que está aqui com inicial minúscula, mas é inicial maiúscula, quando eu falo que antigamente Manaus não era tão quente, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que há uma comparação entre duas épocas diferentes. Porque eu estou fazendo o quê? Uma comparação do ontem com hoje. Tá? Então, nós temos uma comparação do ontem com hoje. Mas percebam uma coisa aqui. O hoje está literalmente dentro dessa construção? Você está percebendo o hoje presente visualmente? Não. Tá? Mas quando eu falo antigamente Manaus não era tão quente, o que você consegue perceber? Que hoje Manaus já tem mais calor, tá? Que Manaus hoje está mais quente. Tá? Então, a gente consegue perceber o quê? Que implicitamente há uma comparação entre
duas épocas. E aí, Elvis, beleza? Tamo junto, tá? A gente consegue perceber que é uma comparação entre duas épocas diferentes. Tá? Então, quando há essa comparação entre duas épocas diferentes aqui dentro e a gente não vê essas duas épocas distintas, a gente só vê uma época, ó, visualmente só uma época. Mas a outra época, qual é a outra época? Que não está presente visualmente. A outra época se refere a quê? Ao hoje, se refere à atualidade. Mas o que a gente percebe? Que esse hoje não está presente, escrito dentro do texto. Mas através daquilo que está escrito, a gente consegue perceber que esse hoje está como? Ele está implícito, tá? Então, a gente percebe que há essa comparação do ontem com o hoje. Então, quando você consegue achar essas informações, que por mais que visualmente não estejam lá, mas racionalmente você consegue perceber sua presença, aí o que você está fazendo? Aí você está interpretando. Então, pessoal, isso é interpretação textual, tá? Que é o contrário da compreensão textual. Na compreensão textual, o que a gente já sabe? Nós vamos buscar o que está escrito. Na interpretação textual, que é o que mais está aparecendo dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, você vai buscar aquilo que está subentendido, tá ok? Então, isso é interpretar, beleza? Mas vamos lá. O Anderson, como é que eu sei que a FGV quer a interpretação textual? Através do que, pessoal? A FGV vai pedir a interpretação textual através do cara mais importante das provas dela, que é qual? Que é quem, na verdade? Quem é o cara mais importante das provas da Fundação Getúlio Vargas depois do pequeno texto que ela dá? O enunciado da questão. Tá? Então, é dentro do enunciado que você vai perceber que a FGV quer o quê? Que ela quer a interpretação textual. Tá? Então, é o enunciado que vai dizer para vocês. Beleza? Tá? Então, vamos aqui para os principais tipos de enunciados. Tá? Elinha, tropa do bruxo, tamo junto. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Quando a gente fala de elementos implícitos, elementos subentendidos, a gente fala de interpretação textual. E a FGV vai pedir a interpretação textual onde? Vai pedir a interpretação textual no enunciado. É através do enunciado que você vai saber que ela quer a interpretação. E nós temos aqui os principais enunciados de interpretação. As palavras-chave, tá? Que vão mostrar para você que a FGV não quer a compreensão, ela não quer o que está escrito, ela quer aquilo que está implícito, aquilo que está subentendido. Tá? Então vamos lá na principal, tá? Que mais está aparecendo dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, que é a palavra inferir. Tá? Então, quando a gente fala de inferir, tá? Quando a gente fala sobre inferência, o que é inferir? O que é uma inferência? Inferência, a FGV está te convidando a fazer o quê? A interpretar. Então, a inferência é uma conclusão que você tem que tirar de alguma coisa. O que é a conclusão de algo? A conclusão de algo é o quê? É a interpretação textual. Então, toda vez que a FGV chegar com você e falar assim, ó, infere-se desse segmento, do segmento desse pequeno texto que infere-se desse pensamento do autor que é possível inferir desse segmento do texto que... Enfim, apareceu a palavra inferir, o que é que nós temos? Nós temos uma questão de interpretação de texto. Belezinha? Aí nós temos aqui o coleguinha dele, o irmãozinho dele, que é a palavra concluir. Então, o que acontece, pessoal? Falei de concluir, tá? Falei concluir. Nós vamos ter uma questão de quê? De interpretação textual. Porque o que é concluir? Concluir é inferir. O que é chegar a uma conclusão? Chegar a uma conclusão é fazer uma interpretação. Então, a conclusão é quando você encontra os elementos implícitos dentro de uma construção textual. Tá? Então, os pequenos textos que a FGV vai dar na prova de vocês, tá? São pequenos textos que ela vai dar, quando ela pedir para você conclui-se do texto que é possível concluir que, através dos pensamentos, ela adora Machado de Assis, né? Através desses pensamentos de Machado de Assis, podemos concluir que. Então, o que nós temos aqui? Pareceu concluir. Interpretação de texto. Então, não quero o que está escrito, tá? Não vou atrás da paráfrase correta. Eu vou olhar o que está escrito para achar o quê? Aquilo que, apesar de não estar escrito, eu consigo perceber que a presença está lá, que ele está lá, tá? Aí nós vamos ter aqui a palavra depreender. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Apareceu a palavra depreender, é a mesma coisa que concluir, é a mesma coisa que inferir. Apareceu depreender, de qualquer maneira, depreende do texto, é possível depreender do texto que nós temos a interpretação textual. Agora, atenção para essa palavrinha aqui, que é uma das palavras que mais estão aparecendo dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, que é a palavra deduzir. Então, o que acontece, pessoal? Apareceu a palavra deduzir,
tá? Apareceu a palavra. Boa noite, Josicléia, boa noite, Renata, boa noite, Rodrigo, tá? Tamo junto, Senira, tá? Então apareceu a palavra deduzir, ou uma dedução possível, tá? Enfim, apareceu a palavra deduzir, nós temos uma questão de quê? Interpretação de texto, tá? O que que isso significa? Que ela não quer o que está escrito, ela quer aquilo que está subentendido. Tá ok? Então, esses 4 carinhas aqui, pessoal, tá? Inferir, concluir, depreender, deduzir, são os enunciados, são as palavras-chave do enunciado, que a FGV tem pedido com muita frequência dentro das provas dela, que mostra que a questão é de quê? Que mostra que a questão é de interpretação, exatamente isso daí, Iago, os enunciados da questão. Tá? Que ela mostra que as questões são de quê? De interpretação textual. Tá? Então, a nossa base para resolver as questões de compreensão, para resolver as questões de interpretação, vai ser quem? Vai ser o enunciado da questão. Tá? Então, essa é a diferença básica entre a compreensão e a interpretação textual. Belezinha? Tá? Quando nós formos resolver a questão, tá? Inclusive o link para o download do material que nós vamos usar aqui, tá? Meu materialzinho tá bem aqui. Nós vamos ter o quê? Nós temos... o link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Isso aí na descrição do vídeo, que o link está aí para você fazer download do material para acompanhar aqui a nossa correção. Beleza? Eu vou apagar aqui, pessoal, agora e vou falar sobre o tema, tá? Que versa toda a prova da Fundação Getúlio Vargas, que é a semântica. Tá? Inclusive, nosso aulão de véspera aqui foi algo muito satisfatório, porque no dia seguinte tudo que a gente deu, nesses meses lá desde agosto, quando a gente começou a preparação, no aulão de véspera, pô, caiu uma questão idêntica, cara, que eu dei no aulão de véspera na prova de oficial da Polícia Militar. Tá? Nós tínhamos o mesmo texto, mesmo enunciado e a mesma resposta. Tá? Só mudava as alternativas, mas a resposta era a mesma. A gente deu a questão que caiu na prova de oficial e, graças a Deus, a gente conseguiu, através do estudo que a gente faz sério em relação à FGV, da prova da Fundação Getúlio Vargas, tanto no aulão de véspera quanto nas aulas das turmas regulares, nos módulos do aulão, a metáfora explicada, tá? Estava aparecendo na prova. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a comparação explicada que pode estar dentro da tua prova no sábado, tá? Pessoal que vai fazer a prova do Corpo de Bombeiros, tá bom? Então vamos apagar aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre semântica, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de Fundação Getúlio Vargas, como eu falei para vocês, a prova dela tem como base a compreensão e interpretação de textos e a semântica. Tá? Vai ter questão sim, tá, Rafael? Tá no link, o link está aí na descrição do vídeo, tá bom? O link está na descrição do vídeo, para só clicar e baixar, tá? Nós vamos ter questões, tá? Tá aí no link do Google Drive, é só baixar para acompanhar. Belezinha? Exatamente isso daí, Renata, era o paulatinamente. Vocês lembram lá do pouco a pouco, gradativamente, tá? Era o paulatinamente, tá? Mesma resposta. A mesma questão, mesmo texto, mesmo enunciado, tá? A gente deu no aulão de véspera, né? Isso aqui foi legal pra caramba. Mas vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de Fundação Getúlio Vargas, eu costumo dizer que nas provas da FGV, tudo morre em semântica, tá? Então eu costumo falar isso. Que dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, a semântica é o carro-chefe. Tá? A semântica é o carro-chefe. O que é semântica, pessoal? Quando a gente fala de semântica, a gente fala sobre o quê? A gente fala sobre significados e sentidos. Tá? Inclusive, é um tipo de questão da Fundação Getúlio Vargas, que ela vai pedir a palavra que tem mesmo significado. É questão frequente da FGV, tá? Inclusive, nesse material que eu dei para vocês hoje, nós temos questões que falam sobre isso, tá? Nós vamos ter questões que ela vai pedir a palavra repetida, tá? A mesma palavra que tem mesmo valor semântico, mesmo significado, ou valores semânticos diferentes, ou significados diferentes, tá? Então, é um tipo de questão batida, tá? Um tipo de questão batida dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Tá, mas vamos lá, o que é a semântica, tá? A semântica, ela trabalha o quê? Ela trabalha duas coisas, tá? Significados e sentido. Tá? Pessoal aí de casa, vocês estão conseguindo enxergar aqui com um pincel vermelho? Tá dando para ver direitinho? Porque às vezes não dá para ver com o pincel vermelho. Tá dando para enxergar direitinho daí? Se não estiver dando para enxergar, uso só preto. Tá? Só me falar aí, beleza? Tá, mas o que a semântica vai trabalhar? Ela vai trabalhar o significado, vai trabalhar o sentido.
Tá? Então, o que, que a gente tem que colocar na cabeça? Significado é uma coisa, sentido é uma coisa totalmente diferente. Tá? Então, o que, que é o significado? Tá? Aquilo que a gente já falou, né? Boa noite, Anne. O que, que é o significado? Significado é a ideia que o significante traduz. Tá? A gente fala que é aquele significado original, tá? Aquele de onde a palavra surgiu, que vem lá do valor etimológico da palavra. O sentido, ele vai ser construído sempre a partir do quê? A partir daquele cara que comanda tudo dentro da prova da FGV, que é o contexto, tá? Que é aquele meu bordão, tá? Vocês lembram do meu bordão? Depende do contexto, tá? Então, tudo dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas depende de um carinha, que é quem? Que é o contexto, tá? Então, o contexto, ele é responsável pelos sentidos e automaticamente pelo quê? Pelos significados da palavra, tá? Então, esse cara aqui vai comandar tudo, tá? Então, a semântica, ela trabalha tudo isso. Então, quando nós falamos de semântica, nós vamos ter questões e nós temos uma probabilidade enorme de estar dentro da prova de vocês, que é o quê? A homonímia, a paronímia. Cara, eu tenho certeza que nós vamos ter dentro da prova de vocês questões de homônimos e parônimos. Tá? Aquilo que eu falei aqui nas turmas regulares, nos módulos, no aulão de véspera, que a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que aconteceu há 2 domingos, praticamente foi tudo que a gente deu em sala de aula. Então, há uma probabilidade, tá? Eu tenho certeza que esses 2 tipos de questões vão estar dentro da prova de vocês, que é aquelas questões que falam sobre os homônimos, sobre a homonímia e a paronímia. Tá? Então a gente vai falar sobre esse carinha hoje. Tá? Por isso que a gente tem que falar sobre semântica, porque é isso que comanda a prova da Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos ter ali dentro a polissemia, nós vamos ter a homonímia, a homonímia a gente já falou, nós vamos ter a ambiguidade, nós vamos ter a redundância, nós vamos ter a incoerência, e nós vamos ter lá aquilo que eu falei para vocês, a comparação à metáfora. Tá? A gente tem que falar especificamente sobre a comparação à metáfora. Por quê? Porque como a metáfora explicada apareceu como eu deduzi que iria aparecer, tá? E nós falamos isso aqui lá no aulão da batalha final, vocês lembram? A gente falou sobre a metáfora explicada, sobre a comparação explicada e quem aparece dentro da prova de soldado? A metáfora explicada. Tá? E todos os alunos que participaram dos módulos, participaram dos aulões das turmas regulares, a gente bateu na tecla da metáfora explicada, da comparação explicada, com certeza acertaram essa questão. Né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a metáfora explicada, sobre a intertextualidade, vamos falar sobre neologismo também, e um carinha pedido pela FGV, que é o neologismo semântico. Tá? Nós vamos falar sobre esses caras aqui dentro da nossa prova. Da nossa aula hoje. Tá? Então vamos lá. Tá? Então, quando a gente fala de semântica, significado e sentido. Tá? Então, significado é a ideia que o significante traduz, sentido ele vai ser sempre construído a partir do contexto. Tá? Ficou melhor, Flávia, a imagem? Tá? Acho que deve ter melhorado, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Então, sentido construído a partir do contexto. Tá? O que vai acontecer, pessoal, aqui? Vai acontecer o seguinte. Dentro da semântica, como ela trabalha significados e sentidos, tá, ela vai trabalhar como a nossa língua se porta dentro desse processo que a FGV chama de processo significativo ou processo de significação. Tá? Então vamos falar aqui, primeiramente, sobre alguns carinhas importantes. Tá? Vamos falar, primeiramente, sobre uns caras chamados de erros de construção. Tá? O que acontece, pessoal? A FGV cobra erros de construção com muita frequência dentro da prova dela. Tá? Então, nós temos aí uma grande probabilidade de um desses erros ou de todos os erros de construção estarem presentes dentro dessa prova de vocês. Tá? Para quem vai fazer bombeiro no domingo, para quem vai fazer Polícia Civil, CESA, para quem vai fazer Cefaz. Tá? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, algo que ela pede com frequência, que são erros chamados de erros de construção. A FGV, ela gosta especificamente de 3 erros de construção dentro da prova dela. Tá? Quais são eles? Ambiguidade, redundância e incoerência. Tá? Então, ela pede com frequência o quê? Ambiguidade, redundância e incoerência. Tá? São erros de construção. Tá? Por quê? Porque a FGV considera que esses caras, dentro da língua portuguesa, quando eles aparecem, eles causam dano para o entendimento do nosso processo comunicativo. Tá? Então, para a FGV, nós temos esse erro chamado de erro de construção. Tá? Então, vamos falar primeiro aqui, para a gente entrar nesse erro de construção dentro da semântica, tá?
porque a gente vai ter que falar ali sobre ambiguidade, vamos falar aqui um pouco sobre a denotação e sobre a conotação, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui para o erro de construção, porque a gente tem que falar sobre a denotação e conotação para que vocês entendam algo específico dentro da ambiguidade. Tá? Então vamos lá. Então quando eu falo de semântica, nós temos dois sentidos, né? Que é o sentido real e o sentido figurado. Tá? O que é o sentido real? O sentido real é aquele chamado também de sentido literal da palavra. Tá? Então, o sentido real é nada mais, nada menos que o sentido chamado de sentido denotativo. Tá? Então, sentido real é um cara chamado de sentido denotativo. FGV, dentro das provas dela, tá? Dentro das provas dela, ela gosta de utilizar, agora, na atualidade, um termo para o sentido denotativo, que é o sentido lógico da palavra. Tá? Então, nós vamos ter um sentido lógico chamado de sentido lógico da palavra. Tá? Priscila, mas se o curso Equipal é ruim, você não precisa estar nem na nossa live, pô. Então, é só não estar dentro da live, acho que são coisas desnecessárias aqui, tá bom? Então, a gente está aqui para dar aula de português, não para fazer uma pesquisa de satisfação, tá? Desculpa, tá? Todo mundo sabe que eu sou bonzinho pra caramba, tá? Mas é bom a gente parar com isso daí, tá bom, Priscila? Tá? Porque a gente está aqui para dar aula de português, tá? Não para causar discórdia, tá? Desculpa, mas é isso que a gente tem que falar, tá? Então aqui a gente está para fazer o quê? Para estudar português, tá bom? Então aqui é a live de português, então vamos focar na live de português. Beleza? Tá? Então vamos lá, tá? Então, sentido denotativo é um sentido chamado de sentido lógico da palavra. Beleza? Tá? Então, toda vez que a FGV chegar dentro da prova dela e falar bem assim, ó, assinale com as alternativas, a palavra está sendo utilizada no sentido lógico não figurado, qual é o sentido? Sentido denotativo, tá? Ou seja, o que é o sentido denotativo? É um sentido da nossa língua que é chamado de sentido real, tá? Então, sentido denotativo é aquele sentido chamado de sentido real, sentido literal, tá? E é a palavra que está sendo utilizada dentro do seu sentido próprio. Aí a gente vai ter o contrário do sentido denotativo, que vai ser um cara chamado de sentido conotativo. O que é um sentido conotativo da palavra? A palavra que está sendo utilizada fora do seu sentido, tá? Ela está sendo utilizada fora do seu sentido próprio. Tá? Então, quando a gente fala de sentido conotativo, é o sentido não literal, é o sentido não usual da palavra. Tá? Isso aqui é uma coisa fácil pra caramba, tá? É algo fácil pra caramba. Mas o que a FGV vai tentar fazer? Ela vai tentar enrolar vocês em algum momento. Tá? Então, a função da FGV dentro dessas provas aqui, por mais que a gente tenha um tipo de questão que não é um tipo de questão difícil, o que a FGV vai tentar fazer? Ela vai tentar simplesmente te pegar pelas pernas. Tá? Ela vai tentar tirar o teu ponto. Tá? O que a FGV testa em vocês? Tá? O que eu sempre falo? Capacidade de observação, capacidade de síntese, capacidade de raciocínio. Tá? Então, quando a gente fala de denotação e conotação, são essas três capacidades cognitivas que a FGV vai testar em você, tá? Então vamos lá, observe esse exemplo aqui, ó, para exemplificar exatamente o que a FGV tenta fazer dentro da prova de vocês, tá? Então, se eu de repente chego para vocês e falo o seguinte, ó, observe aqui, ó. João é rápido feito uma tartaruga. O que a gente consegue observar aqui, pessoal? Quando eu falo que João é rápido feito uma tartaruga, você consegue observar que a frase como todo, a gente tem um sentido chamado de sentido figurado. Não perceberam isso daqui? A frase como todo não é o sentido figurado? Concorda ou não concorda comigo? A frase por inteiro é o sentido figurado da palavra, ou da nossa construção. Mas a FGV, na maioria dos casos, ela vai perguntar de você qual é a palavra sublinhada que está sendo utilizada no sentido lógico e não no sentido figurado. Ou a palavra grifada, a palavra sublinhada, que está sendo utilizada no sentido figurado, não no sentido
lógico. Agora observe aqui, ó, João é rápido feito uma tartaruga. A pergunta é, a palavra tartaruga está sendo utilizada no sentido lógico ou no sentido figurado? O que vocês acham? Palavra tartaruga é sentido lógico ou sentido figurado, tá? Então, a palavra tartaruga, pessoal, a palavra tartaruga em si, ela não é o sentido figurado, ela é o sentido lógico. Olha só que loucura. A gente tem o sentido lógico, a gente tem uma palavra utilizada dentro do seu sentido próprio, dentro de uma frase que está sendo utilizada dentro do sentido figurado. Porque aqui a gente não tem uma figura de linguagem, tá? A gente tem uma figura de linguagem. Tá? O que a gente percebe? Que além da comparação aqui, a gente tem uma ironia, ele está sendo irônico também. Tá? Mas o que a gente percebe? Que dentro de uma frase que tem um sentido figurado, nós temos uma palavra, que é a palavra tartaruga, que está sendo utilizada no sentido lógico. Tá? Mas, Anderson, como assim tartaruga está sendo utilizada no sentido lógico? Quando você vê aqui, ó, João é tão rápido feito uma tartaruga, tá? O que a gente consegue perceber aqui, pessoal? Que tartaruga é o quê? É uma tartaruga, um bicho de casco, que vive no rio, que vive no mar. Então, vocês perceberam aqui que a tartaruga é a tartaruga? Tartaruga aqui simplesmente é o quê? É uma tartaruga. Tá? Deu para perceber, deu para sacar isso? Então, a frase toda, a frase como toda é o sentido figurado, mas a palavra tartaruga é o sentido lógico da palavra, é o animal, é a tartaruga, o bicho de casco, tá? Então, é com isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Por isso que a FGV parece ser uma banca difícil, tá? Mas como eu falei para vocês, apesar dela parecer uma banca difícil, ela não é. A gente tem que apenas fazer o quê? De raciocinar como a Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, ela vai colocar esse tipo de questão para vocês, tá? Olha só um outro tipo de questão da Fundação Getúlio Vargas, quando se fala sobre o sentido denotativo e conotativo. Nós temos dentro da língua portuguesa um carinha que aparece com muita frequência em provas, tá? Da Fundação Getúlio Vargas, que é a polissemia. Tá? O que é polissemia, pessoal? O que é polissemia? O que é o sentido polissêmico da palavra? Quando a gente fala de sentido polissêmico da palavra, nós aprendemos que a polissemia é quando uma palavra tem vários significados. Tá? Mas, quando a gente fala de provas da Fundação Getúlio Vargas, polissemia não é a palavra que tem vários significados. Tá? Então, a polissemia, vou já dar, tá, Rafael? A gente vai já dar um exemplo com sentido conotativo, tá? Que é exatamente o que a gente vai fazer agora, tá? Por isso que eu estou falando sobre a polissemia, tá? Boa noite, meu brother. Severo, tá, vamos lá. Então, quando a gente fala de polissemia, não é uma palavra que tem vários sentidos, é uma palavra que ganha um novo, tá? É uma palavra que ganha um novo, sentido. Belezinha? Então, a polissemia é a capacidade da palavra ganhar outros sentidos. Então, quando a palavra ganha um outro sentido, que não é o seu sentido lógico, nós vamos dizer que essa palavra é o quê? É uma palavra polissêmica. Tá, professor, você enrolou todo agora. Você estava falando sobre denotação, conotação, agora você está falando sobre polissemia? Não, não enrolei. Porque, para a Fundação Getúlio Vargas, a polissemia está diretamente ligada a que sentido? Ao sentido conotativo. Tá? Por quê? Porque quando a gente utiliza a palavra fora do seu sentido usual, qual é o sentido? Sentido conotativo. Tá? E no sentido conotativo, o que acontece com a palavra? Não é fora do seu sentido? Então, o que a gente diz? Que quando a palavra está sendo utilizada fora do seu sentido, a gente diz o quê? Que ela está ganhando simplesmente o quê? Um novo sentido. Tá? Então, o sentido conotativo é quando a palavra tem um novo sentido, fora do seu sentido usual. Olha só o conceito de polissemia. Tá? O que é uma palavra polissêmica? A palavra polissêmica é simplesmente quando a palavra ganha um novo sentido. E qual é o conceito do sentido conotativo? Do sentido figurado, é quando a palavra ganha um novo sentido fora do seu sentido usual. Então, coloque isso na cabeça. Toda vez que a FGV pedir a polissemia, a palavra só vai ser polissêmica quando ela estiver no sentido chamado de sentido figurado. Tá? Então, a palavra só é polissêmica quando ela for utilizada em que sentido, pessoal? Sentido figurado. Belezinha? Então, o que eu posso concluir? Que toda palavra em sentido figurado é polissêmica, e toda palavra polissêmica mostra que nós temos o sentido chamado de sentido figurado. Belezinha até aí? Agora observe o seguinte, tá? Vou apagar aqui. Olha só o que vai acontecer.
Olha aqui, pessoal. Você é livre para falar o que quiser de mim. Observe que é a palavra livre. Dê uma olhada aqui dentro da palavra livre. A palavra livre aqui, na visão de vocês, a palavra livre, ela está sendo utilizada no sentido real ou a palavra livre está sendo utilizada no sentido figurado? Tá? Vamos lá. Palavra livre, sentido real ou sentido figurado? Tá? O que você... é exatamente isso daí, Reis. Tá? A palavra tartaruga é o sentido denotativo, ou seja, está sendo utilizada dentro do sentido real. Então, Rafael, uma palavra que tem ironia, ela pode estar... Ali a gente tem uma comparação, na verdade, também. Tá? Então, vamos lá. Você é livre para falar o que quiser de mim. Tá? Pessoal, a gente tem que colocar a cuca para pensar quando se fala de Fundação Getúlio Vargas. Tá? Primeiro, o que é alguém livre? Tá? O que é algo livre? Tá? Uma pessoa livre é o quê? Uma pessoa que não é privada de liberdade. Tá? Então, a pessoa livre é uma pessoa que não é privada da sua liberdade física. Tanto que o contrário de livre, o oposto da palavra livre, é o quê? É preso, na verdade. Se a pessoa não está livre, ela está presa. Tá? Faz o seguinte, tenta substituir a palavra livre, sobre a palavra presa. Pela palavra preso, tá? Tenta fazer isso. Ó, você é preso para falar o que quiser de mim. Perceberam que não há sentido isso daqui? Por quê? Porque o livre não está sendo utilizado dentro do seu sentido próprio. Então, quando a gente fala que a pessoa é livre para falar o que quiser de mim, é como se fosse assim, ó, você pode falar o que você quiser de mim. Como se faz assim, ó, você pode falar o que quiser que eu não estou nem aí. Tá? Então, é um direito seu pensar o que quiser de mim. Então, o que significa isso, pessoal? Que a palavra livre está sendo utilizada em que sentido? No sentido chamado de sentido conotativo. Se é o sentido conotativo, nós temos o sentido chamado de sentido figurado. Belezinha? Tá? Por quê? Porque a palavra livre não está sendo utilizada dentro do seu sentido próprio, porque livre significa o quê? A liberdade física de alguém, alguém que não está preso, alguém que não está encarcerado, alguém que não está privado da sua liberdade física. Beleza? E o que vai acontecer? Se a FGV chegar com vocês e falar bem assim, ó, eu quero saber de vocês se a palavra livre é polissêmica ou não. E aí, o que você acha? O que vocês acham? A palavra livre é ou não é polissêmica? É ou não, pessoal? Tá? Cuca foi uma analogia, tá bom, Rafael? Tá? A palavra livre é polissêmica ou não? É polissêmica. Tá? Por que a palavra livre é polissêmica? Porque ela está sendo utilizada no sentido conotativo. Então, toda vez que uma palavra estiver sendo utilizada no sentido conotativo, ou seja, no sentido figurado, automaticamente ela é também o quê? Ela é polissêmica. Tá? Por quê? Por que ela é polissêmica? Porque toda palavra polissêmica é aquela palavra utilizada no sentido conotativo, porque a polissemia é a capacidade de a palavra ganhar um novo sentido dentro da nossa língua. Tá? Então, isso aqui é o sentido conotativo, denotativo, sentido conotativo, e o que é uma polissemia. Tá? Então, vamos lá. Se eu trocar pela antítese e continuar com sentido, a frase é uma palavra polissêmica conotativa, não, Rafael. Tá? Se você trocar pela antítese e você conseguir um antônimo dela, significa que ela não é o sentido conotativo, ela é o sentido denotativo, ou seja, ela vai estar com o sentido real. Tá, beleza? Tá, então, aqui o que acontece? A palavra livre aqui, se eu tentar mudar, falar que ele é preso para falar o que quiser de mim, você percebe que você não consegue fazer isso. Tá? Por quê? Porque preso não é um antônimo dele, porque esse cara aqui está sendo utilizado dentro do sentido figurado. Tá? Então, se você conseguir mudar, basicamente a gente vai ter o sentido denotativo da palavra, não do sentido conotativo. Por exemplo, João está preso. João está livre. Tá? Percebeu como é que vai funcionar? João está livre, João está preso. Então, a gente está falando sobre liberdade física aqui. Beleza? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, eu tinha que falar sobre sentido denotativo e conotativo para poder falar, para a gente falar sobre polissemia, para poder a gente entrar lá nos erros de construção. Tá? Então, vamos entrar aqui, lá dentro dos nossos erros de construção. Tá? Então, quando a gente fala sobre esses erros de construção, nós vamos ter os 3 erros de construção que são os queridinhos da Fundação Getúlio Vargas. Quais são eles?
nós vamos ter a ambiguidade, redundância e incoerência, tá? Então, basicamente, esses 3 erros de construção são pedidos com muita frequência pela Fundação Getúlio Vargas, nas provas da Fundação Getúlio Vargas. Às vezes um deles, às vezes 2 deles, às vezes os 3 estão presentes dentro da prova dela. Tá? Mas vamos trabalhar como se os 3 aparecessem dentro... Boa noite, Valberley, dentro da prova dela. Tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Tá? Então, vamos lá falar primeiro sobre a ambiguidade. Tá? Então, o que é ambiguidade, pessoal? A ambiguidade é quando você lê um segmento, você lê uma frase, você lê um pequeno texto e você percebe que ele te causa uma confusão. Tá? É um texto confuso. Tá? Como assim um texto confuso? Você não consegue entender qual é a mensagem de fato que está sendo passada. Tá? Então, o que você percebe aqui dentro? Dentro da ambiguidade, você tem 2, 3, às vezes 4 formas de entender o mesmo segmento. Tá? Então, o exemplo que eu gosto de dar dentro de sala de aula é o seguinte, ó, o policial prendeu o ladrão de bicicleta. Tá? Então, observe aqui. Ó. De novo, policial. Espera aí, perdão. Então, observe aqui, ó, pessoal. O policial prendeu o ladrão de bicicleta. Quando você lê essa frase, você observa o seguinte, pô, o policial prendeu o ladrão de bicicleta. Primeiro, quem é que estava de bicicleta? O policial ou o ladrão? E aí, o que vocês acham? Quem é que estava de bicicleta, pessoal? O policial ou o ladrão? Tem como saber? Não tem como saber. Por quê? Porque a gente percebe que tem uma confusão na Constituição. Perceberam isso daqui? Outra coisa, só Deus sabe, King. Tá? A gente não sabe não, tá? Mas a gente vai tentar resolver algumas questõezinhas aí, tá bom? Tá? Então observe aqui, ó, o policial prendeu o ladrão de bicicleta. Quem é que estava de bicicleta? Não sei. Era o policial que estava de bicicleta? Não sei. Era o ladrão que estava de bicicleta? Não sei. Porque a minha construção é tão ambígua, eu não consigo dizer se era o policial que estava de bicicleta e ele prendeu esse ladrão, usando uma bicicleta, ou se era o ladrão que estava de bicicleta. Ainda tem outra coisa, eu não sei se o policial estava prendendo um ladrão que é especializado em roubar bicicletas. Tá? Perceberam aqui o erro de construção que nós temos? Então você não sabe se era o policial que está de bicicleta, você não sabe se é o ladrão que está de bicicleta, ou você não sabe se o policial prendeu um ladrão que só rouba bicicleta. Percebeu aqui 3 sentidos diferentes? Então o que é que nós temos aqui? Nós temos a presença de um carinha muito cobrado pela Fundação Getúlio Vargas dentro de prova chamado de ambiguidade. Tá? Então, o que é ambiguidade, pessoal? A ambiguidade é a capacidade da palavra, melhor, a palavra não, da frase, de te dar 2 ou mais de entendimentos para o mesmo tipo de construção. Então, é uma confusão, tá? Você não consegue compreender de fato a mensagem que está sendo passada. Tá? Então, quando isso acontece, nós temos ambiguidade. Algumas ambiguidades são propositais, tá? Por exemplo, nós temos aí um texto publicitário que fala bem assim, Aurélio, bom para burro. Tá? Quando o cara fala bem assim, pô, Aurélio, bom para burro, tá? Você fica pensando, pô, mas ele está falando que o Aurélio ele é bom para caramba, é muito bom esse bom para burro, o dicionário é excelente, ou o Aurélio ele é recomendado para pessoas privadas de inteligência. Perceberam o duplo sentido que nós temos dentro da nossa Constituição? Suelen, nesse caso aqui, não a palavra é polissêmica, tá? Daqui a pouco eu vou te falar o que vai acontecer, tá bom, Suelen? Porque eu tive que falar sobre denotação, conotação, sobre a polissemia, para entrar na ambiguidade, para que a gente consiga falar, tá? Para que a gente consiga falar sobre um tipo de questão da FGV que envolve a polissemia e a ambiguidade juntos, tá? Que é um tipo de questão que parece ser difícil, mas é a coisa mais simples do mundo, tá? Por isso que a gente teve que falar sobre a denotação, conotação, entrar na polissemia para falar sobre a ambiguidade, para poder entrar num tipo de questão, tá? Esse tipo de questão cai dentro da prova, tá? Mas para poder falar sobre um tipo de questão que a FGV relaciona a polissemia e a ambiguidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Deixa eu perguntar, ver aqui que a Daniela é um exemplo. Ele sentou na cadeira e quebrou o braço. Tá? É uma ambiguidade, tá, Daniela? Por quê? Porque a gente não sabe se... para com a sua raiva, Suelen.
Você não sabe se ele quebrou o braço dele ou se ele quebrou o braço da cadeira, tá? Então é exatamente isso aí, tá? Exatamente isso aí também, Renato, tá? Peguei o busão correndo, ambiguidade. Quem é que correu? Foi você ou era o busão que estava correndo, tá? Então, é exatamente isso, tá? Então, ambiguidade é quando você entende... tá bom, Marlene, eu vou tentar escrever, beleza? Tá? Então, a ambiguidade é quando você tem duas ou mais formas de entender a mesma construção, tá? Então, o que é ambiguidade? Tá? Eu não vou colocar só duas, porque às vezes a gente conta 3, 4 formas de entender uma construção, tá? Então, várias formas de entender uma mensagem. Tá? Então, quando eu entendo uma mensagem de várias formas diferentes, o que nós temos? Nós temos uma ambiguidade. Beleza? Tá? Deixa eu ver o que a Renata falou. Professor, posso entender que FGV cobra ambiguidade quando diz assinale a frase que esse vocábulo mostra diferentes significados? Não, tá? A gente tem questão sobre isso daqui. Quando ela fala que os vocábulos mostram diferentes significados, o que vai acontecer, Renata? Tá? Só vou fugindo um pouquinho daqui. Tá? Quando ela fala que o vocábulo mostra diferentes significados, ela quer dizer o seguinte. Tá? Ela vai te dar duas frases diferentes ou a mesma frase. E cada uma dessas frases aqui, ela vai ter um vocábulo. Tá? Por exemplo, um dos queridinhos dela dentro de prova é o mesmo. Tá? Então, ela pode ser bem assim. João usou o mesmo casaco de ontem. Carlos assistiu o mesmo filme da semana passada. Tá? Então ela quer saber sobre essas palavras iguais. Então quando ela falava sobre os vocábulos que os vocábulos mostram diferentes significados, ela está falando sobre o quê? Que é o mesmo vocábulo. Então ela vai falar assim, que o mesmo vocábulo mostra diferentes significados. Tá? Então esse daqui é o tipo de enunciado que ela coloca. Então, quando ela fala que o mesmo vocábulo mostra diferentes significados, são duas frases distintas, ela quer saber em qual das alternativas nós temos sentidos diferentes para esses vocábulos. Beleza, Renata? Então é isso que ela pede dentro desse tipo de questão. Tá? Então, quando ela fala sobre mesmo vocábulos que mostram diferentes significados, ela vai te dar a mesma palavra com significado diferente. Belezinha? Tá? Mas voltando aqui. Tá? Então, ambiguidade são várias formas de entender uma mesma construção, tá? Uma mesma mensagem. Então, a gente não consegue dizer qual é a mensagem real que está sendo dita, porque há 2, 3, 4 formas de entender. Tá? Mas, olha só o que vai acontecer aqui agora. Aí vai entrar novamente a polissemia, mas aqui dentro da ambiguidade. Pessoal, a gente tem um tipo de questão da Fundação Getúlio Vargas, em que ela vai falar o seguinte, ó. Um problema para a nossa língua, dentro do nosso processo comunicativo, é a existência da ambiguidade. Então, o que a FGV vai falar para vocês? Ela vai falar, desculpa, a presença da ambiguidade não. Ela vai falar que a polissemia, tá? Não ambiguidade, tá? Ela vai falar o seguinte para vocês, ó, um dos problemas da nossa língua escrita é a presença da polissemia das palavras. Ela vai falar isso aqui para vocês. Um problema para a nossa língua é a polissemia das palavras. Por quê? Porque essa polissemia das palavras, ela é responsável por causar a ambiguidade da frase. Por isso que eu tive que falar sobre a conotação, denotação, o conceito de polissemia para poder entrar na ambiguidade, falar sobre um tipo de ambiguidade para poder entrar nesse tipo de questão que a FGV pode cobrar dentro da prova de vocês. Tá? Então, o que é a FGV? Boa noite, boa noite. O que a FGV vai falar para vocês? Tá? Um problema na nossa língua é a existência da polissemia das palavras, que pode causar a ambiguidade das frases. Assinale com as alternativas abaixo a palavra sublinhada, ela vai fazer isso para vocês, assinale com as alternativas abaixo, a palavra sublinhada mostra esse tipo de construção. Ou assinale qual é a única alternativa que a palavra sublinhada não mostra esse tipo de construção. Tá? Com que a gente tem que tomar cuidado, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com as armadilhas da Fundação Getúlio Vargas, as armadilhas que ela vai querer fazer. Tá? Então, observe o seguinte aqui. Ó. Polissemia das palavras. O que é a polissemia das palavras? A polissemia da palavra é a palavra que ganha um novo sentido. E a FGV, dentro desse tipo de questão, ela fala que um dos problemas da nossa língua é a existência da polissemia das palavras, que pode causar a ambiguidade da frase. Tá? Então, o que ela quer dizer com isso? Que uma palavra pode
ganhar um novo sentido. E por causa da forma que essa palavra é colocada dentro da frase, você não consegue dizer se essa palavra está dentro do seu sentido lógico ou do sentido figurado, causando ambiguidade para toda a frase. Tá? Então é isso que ela está dizendo para vocês. Tá? Então quando ela fala que a polissemia das palavras pode causar uma ambiguidade da frase, a palavra ganha um duplo sentido. E por causa do duplo sentido que a palavra ganha, ela vai causar a ambiguidade para toda a construção. Tá? Então observa aqui, nós tivemos uma questão recente e que a FGV fazia isso. Tá? Então observa aqui, pessoal, se eu chegar para vocês e falar o seguinte, ó, levei o porco do meu tio para vacinar. Vamos lá, observa aqui, ó. Levei o porco do meu tio para vacinar. Tomara que não tenha nenhum tio meu assistindo essa live, né? Tá, mas observa aqui, ó. Levei o porco do meu tio para vacinar. Se você observar, toda a construção não é ambígua? A frase como um todo não é ambígua? Você não percebe a ambiguidade? Vocês não conseguem perceber a ambiguidade nessa construção, sim ou não? A gente consegue perceber a ambiguidade dentro da construção. Tá? Mas o que a FGV vai fazer dentro desse tipo de questão? Ela vai falar que a polissemia das palavras pode causar ambiguidade da frase. Tá? É isso que ela vai dizer para vocês. Ó. Assinale com as alternativas, a polissemia da palavra causa ambiguidade da frase. E ela vai querer saber em qual das alternativas a palavra sublinhada vai ter a interferência da polissemia, que vai acabar causando duplo sentido para essa palavra, porque você não consegue dizer se a palavra está sendo utilizada no sentido lógico ou no sentido figurado, e vai acabar causando ambiguidade para toda a frase. Tá? Então é isso que ela vai fazer. Tá? Então observe aqui, vamos supor aqui que ela vai lá e tira a palavra tio. Tá? Então o que a gente conseguiu perceber aqui, pessoal? A gente conseguiu perceber que a palavra tio não é ambígua. Tá? Percebeu que a palavra tio ela não tem dois sentidos? Tá? Quando a gente olha para a palavra tio, olhou para a palavra tio, você consegue olhar para a palavra tio e não conseguir perceber se ela está sendo utilizada no sentido lógico ou no sentido figurado? Não consegue, não é verdade? Tá? Por quê? Porque a tio está no sentido lógico. A construção é tão ambígua. Tá? Mas o que ela quer saber? Em qual das alternativas a palavra sublinhada acaba causando ambiguidade de toda a frase? É a palavra tio que faz isso? Não, não é a palavra tio. Então a gente tira isso daqui. Tá? É a palavra vacinar que faz isso? Tá? Leucilene é a tropa do bruxo, isso mesmo. Tá? Então, pergunte aqui. Exatamente isso aí, tá, Joel? Tá? É o tio ou o animal. Você não consegue dizer quem é que faz isso daqui. Tá? Você não consegue dizer. Tá? Então, observe aqui, pessoal. Quando a gente fala levei o porco do meu tio para vacinar. É a palavra vacinar que tem interferência da polissemia causando ambiguidade para toda a construção? Também não, porque vacinar é o quê? É vacinar. Tá? Vacinar é o termo médico, tá? Então não é a palavra vacinar. Agora observe aqui, ó. Levei o porco do meu tio para vacinar. Eu posso dizer que a palavra porco tem interferência da polissemia causando ambiguidade para toda a construção, sim ou não? Sim, tá? A palavra porco, eu não consigo dizer se o porco é o porco animal mesmo, ou se eu estou taxando meu tio de porco, se eu estou chamando meu tio de porco. Percebeu que você não consegue dizer se a palavra porco está sendo utilizada no sentido lógico ou no sentido figurado? E aí, Gabriela, boa noite. Tá? E Daniele Cota, boa noite. Percebeu que a gente não consegue perceber se a palavra porco está sendo utilizada no sentido real, no sentido figurado? Por que a gente não consegue fazer isso? Por causa de um problema para a nossa língua, segundo a Fundação Getúlio Vargas, que é a polissemia das palavras. Então, a polissemia está interferindo na palavra porco, causando um duplo entendimento para a palavra porco, que acaba causando o quê? Uma ambiguidade para toda a frase. Tá? Então, é isso que a FGV vai pedir de vocês. Tá? É isso que ela vai solicitar de vocês. Tá? Qual palavra sublinhada, a interferência da polissemia e acaba causando ambiguidade para toda a construção. Beleza? Tá? Então, é um tipo de questão simples da Fundação Getúlio Vargas, mas dentro desse tipo de questão simples, o que ela tenta fazer? Ela simplesmente tenta fazer uma armadilha com vocês. Tá? Perceberam que é algo simples, mas se você não conseguir entender o padrão da Fundação Getúlio Vargas,
você acaba errando a questão, tá? Você acaba errando a questão, por quê? Porque o cara olha, pô, mas como, cara? O que, que ela quer aqui? Polissemia das palavras, caso ambiguidade para frase, buguei. Tá? Então, a única coisa que a gente tem que fazer é o quê? É entender o padrão da Fundação Getúlio Vargas, tá? Sobre ambiguidade, não, Renato, não, porque não é algo tão difícil de encontrar, tá? Então, quando a gente fala de ambiguidade, quando a gente entende uma construção de duas ou mais formas diferentes, tá? Então, o que você vai tentar fazer? Tentar dar um entendimento para a construção, tá? Por exemplo, o exemplo que eu dei hoje em sala de aula foi o quê? O pato perdeu a pata, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala que o pato perdeu a pata, tá? Começa a se fazer perguntas. A pata que ele perdeu foi a pata, a esposa dele? Ou a pata que ele perdeu foi um membro do corpo dele? E quando eu falo que ele perdeu a pata, é porque ele deixou a pata em algum lugar e não consegue encontrar a pata morreu, a pata fugiu com o Ricardão e deixou o pato. Percebeu que são várias formas de entender a mesma construção? Então, o que nós temos? Exatamente isso daí, tá, Renata? Depende do contexto. Então, o que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que há várias formas de entender. Tá, por exemplo, se eu chegar para você e falar o seguinte, ó, São Paulo e Corinthians jogam amanhã no Maracanã. Tá, quando eu falo que São Paulo e Corinthians jogam amanhã no Maracanã, o cara sai lá de São Paulo para jogar no Rio, né? No Morumbi, tá? Vamos colocar o Morumbi. São Paulo e Corinthians jogam amanhã no Morumbi. Nessa construção aqui, você consegue perceber que um joga contra o outro, então os dois vão se enfrentar. Não consegue perceber isso? Agora, se eu chegar para você e falar bem assim, ó, Vasco e Flamengo jogam amanhã. Quando eu falo que Vasco e Flamengo jogam amanhã, percebeu que ficou meio confuso? Você não consegue dizer se um joga contra o outro ou se os dois vão simplesmente fazer uma partida contra outros times. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos exemplo de ambiguidade. Tá? Então, a ambiguidade é um duplo entendimento para uma construção. Ou triplo entendimento, quádruplo entendimento, é mais de um entendimento para uma mesma construção. Beleza? É a tropa do bruxo, Reginaldo. Tá? É a tropa do bruxo sempre. Tá? Entenderam, pessoal? Deu para entender isso daqui? Então, ambiguidade, várias formas de entender, tá? Mais de uma forma de entender uma mesma construção, ela deixa confusa. A polissemia, que é um tipo de... Exatamente isso aí, tá, Renato? Quando eu falo que São Paulo e Corinthians jogarão na próxima semana, que vai dentro das questões, tá, Gabriela? A gente vai colocar isso dentro das questões. Quando eu falo que São Paulo e Corinthians jogarão na próxima semana, você consegue dizer se eles vão jogar um contra o outro ou simplesmente eles vão jogar contra outros times? Você não consegue perceber, né? Percebeu? Então nós temos aqui uma condição ambígua, tá? Mas atenção, pessoal, para esse tipo de questão, tá? Polissemia, um problema para a nossa língua é a existência da polissemia das palavras, que causa ambiguidade de toda a frase. Ela vai querer saber de você qual é a palavra sublinhada em que isso daqui vai ocorrer. Belezinha? Vamos lá? Vamos seguir com a tropa do bruxo? Tá? Então, vou apagar aqui. E vamos falar sobre um outro erro de construção, pedido com frequência pela Fundação Getúlio Vargas em prova, que vai ser a redundância. Então, nós vamos ter, pessoal, um outro erro de construção muito frequente dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, que vai ser um carinha chamado de redundância. O que é redundância, pessoal? A FGV chama redundância, tá? Para quem faz aí nossos módulos, nossos aulões, tá dentro das turmas regulares. Inclusive, hoje foi nossa última aula de língua portuguesa para bombeiros. Uma coisa chamada de informação mais que o necessário. Tá? Então, a redundância é uma informação mais que o necessário. Tá? Como assim uma informação mais que o necessário? O que é uma informação mais que o necessário? É quando há uma repetição de informações. Tá? Então, você repete informações quando, na verdade, é necessária apenas uma delas. Tá? Você não precisa repetir as informações, tá? Porque uma delas já é o suficiente para que se faça entender toda aquela construção. Tá? Então, quando eu falo informação mais que necessário, nós vamos ter duas informações, quando na verdade é necessária apenas uma. Tá? A redundância, ou a informação mais que necessário, ela é conhecida popularmente como o pleonasmo. Tá? Então, aqueles exemplos bem clichês, tá, pessoal?
O que é o pleonasmo? O que é redundância? Exemplo bem clichê. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, atravessar para o outro lado. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o exemplo de redundância. Tá? Então, quando a gente fala de redundância, a gente fala sobre essa repetição de informações. E a Fundação Getúlio Vargas, ela tem preferência por exatamente isso daí, Lucas, tá? Então, exatamente, Renata, a redundância são repetições, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente fala de redundância, a gente vai repetir, é uma prolixidade, a FGV chama de expressões prolixas. Tá? O que são expressões prolixas? Tá? São expressões repetitivas, tá? Então elas vão se repetindo, tá? Então são informações que se repetem, tá? Quando na verdade apenas uma é necessária. Tá? Então, um exemplo bem frequente, vou dar aqui alguns exemplos que a FGV gosta de colocar dentro das provas dela. Tá? Nós temos lá a expressão encarar de frente. Tá? Ó, encarar de frente. Então vamos lá. Então quando você fala em encarar, quando você encara só pode ser de que maneira, pessoal? Se você encara só pode ser de frente. Tem como você encarar de lado? Tem como você encarar de costas? Não tem, porque se você encara só pode ser como? Só pode ser de frente. Tá? Não tem uma outra forma de encarar a não ser de frente. Então percebam que se eu falar assim, ó, vou encarar de frente os problemas, você precisa falar isso? Eu vou encarar de frente os problemas? Não, você não precisa falar isso. Basta você falar o quê? Ó, vou encarar os problemas. Não precisa falar que vai encarar de frente. Tá? Por quê? Porque quando você coloca o de frente, você está dando uma informação mais que o necessário. Tá? Quando basta uma delas. Uma outra coisa, tá? Uma outra forma. Tá? Tudo que eu faço é de cabeça pensada, nunca volto atrás. O cara fala assim, ó, jamais volto atrás das minhas decisões. Pô, quem volta só pode voltar para onde? Para trás. Já viu alguém voltar para frente, alguém voltar para o lado? Não, quando a pessoa volta só pode ser para onde? Só pode ser atrás. Tá? Uma outra expressão muito cobrada pela FGV dentro de provas, a expressão grande maioria, tá? Então, nós temos exatamente isso daí, Raquel, tá? Ver com meus próprios olhos, tá? Quando a gente fala sobre vou ver com meus próprios olhos, a gente consegue ver com os olhos de alguém? Tá? Não tem como você ver com os olhos de alguém, tá? Isso daqui não deixa de ser redundância, tá? Porque o que acontece? Uma das noções o viradão com a tropa do Buchanan. Vamos lá, tá? Então, uma das formas de a gente evitar repetições é trocar por outras palavras, tá? Então, isso aqui é prolixidade, tá? Mas quando a gente fala sobre a redundância nesse tipo de questão aqui, especificamente, é a repetição da ideia, tá? Então, aqui nós temos o quê? A repetição da ideia. É exatamente isso aí, Cristiano, atravessar a rua para o outro lado, tá? Ninguém consegue atravessar para o mesmo lado, tá? Então, se a gente atravessa, só pode ser para onde? Para o outro lado. Não, Edwin, tá? Vou mijar não é um exemplo de redundância, não. Isso a gente tem uma coisa chamada de cacofonia. Suelen, exatamente. Então, eu ia falar sobre E também, tá? Vamos colocar o E também aqui. Tá, pessoal? A FGV falou sobre redundância. Apareceu a expressão E também. Ela quer a expressão que é redundante. O E também apareceu, é a tua resposta correta, tá? Esse cara aqui, ó, atenção para ele, porque esse cara aqui já apareceu em várias provas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, posso chegar para vocês e falar o seguinte, ó, eu gosto de dar aula de língua portuguesa e também de matemática, tá? Na amostra grátis, exatamente isso daí, tá? Porque se a amostra só pode ser grátis, tá? Então, vamos lá, pessoal. O E também, quando eu coloco E, eu não preciso também. Se eu coloco também, eu não preciso do E. Tá? Então, o que acontece? Tá? Nós temos exemplo de quê? De uma expressão redundante. Então, a FGV pediu um exemplo de redundância, o E também esteve presente, essa daqui é a nossa resposta correta. Beleza? Deu para entender isso daqui, pessoal? Tá? Então, nós temos outras expressões, pessoal. Consenso geral, é exemplo de redundância, andar com as minhas próprias pernas, viver do meu próprio suor. Todos são exemplos de quê? De redundância. Tá? Eu preciso que você fale com suas próprias bocas, com a sua própria boca. Pô, consegue falar com a boca de alguém? Não tem como, né? Eu tenho que ouvir isso com meus próprios ouvidos.
tem como você ouvir com o ouvido de outra pessoa? Não tem condições, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos redundância, tá? Redundância é informação mais que o necessário, tá bom? Deu para entender, pessoal, o que é redundância? Tá? Lembrando que a redundância é muito frequente dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, belezinha? Vamos para o nosso próximo aqui. Tá? Depois da redundância, outro cara que aparece com muita frequência dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas é um carinha muito conhecido chamado de E aí, pessoal, melhorou agora? Voltou, tá? Então vamos lá. A nossa técnica é resolver isso daqui agora. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, quando a gente fala sobre a Fundação Getúlio Vargas agora, o que vai acontecer? Nós temos um outro erro de Constituição que é muito pedido, tá, dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, que é um cara chamado de incoerência. Tá? Eu estava comentando agora no áudio quando alguém falou que a vida do concurseiro amazonense com a FGV é redundância. Metades iguais é redundância, porque toda metade isso ela é igual. Duas metades também é redundante, tá? Porque se é metade só pode ser o quê? Só pode ser duas, tá? Então, o que acontece? Esquenta não, que a gente vai gabaritar essa paradinha, tá, Fábio? Tá, então o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de incoerência, tá, nós vamos ter algo contraditório, tá? Uma coisa sem sentido. Então, a incoerência, tá, ela trata do quê? A incoerência, ela fala sobre uma coisa chamada de falta de lógica. Beleza? Então, a incoerência fala sobre a falta de lógica. Tá? Como assim a falta de lógica? Tá? É uma coisa contraditória, algo sem sentido, tá? Uma coisa absurda. Tá? Então, quando a gente fala de coerência, a gente fala sobre o absurdo da Constituição. E o que é o absurdo da Constituição? Tá? Por exemplo, os opostos tentando coexistir. Tá? Então, os opostos tentando ser a mesma coisa, tá? Professor, está escrito na loja incoerência, tá? Me dá um exemplo aí, Anne, se está escrito na loja de incoerência que eu não entendi, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Quando a gente fala sobre a incoerência, nós vamos ter a falta de lógica, tá? A incoerência, a FGV também chama esse carinha aqui de quê? De contradição, tá? Então, a incoerência é algo contraditório, tá? Então, tá, desculpa, tá? Na loja, eu entendi loja, pô. É aquela minha mania de sempre, né? A mania de engolir letras. Incoerência, pronto, agora melhorou. Tá, então é exatamente isso daí, Denilson, tá? Então é incoerência, que é a contradição, que é nada mais nada menos que o cara conhecido como o quê? Como o paradoxo. Tá? Então, paradoxo, a incoerência, que é a contradição, que é a falta de lógica dentro da Constituição. Tá? E a FGV, como é de costume dela, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar expressões que são ditas no nosso dia a dia. Tá? Então, ela gosta de utilizar essas expressões que são usadas no nosso dia a dia. Tá? Então, o que acontece? Tá? Então, vamos lá. Tá? Então, o exemplo que eu dei até hoje em sala de aula
eu falei que normalmente quando a pessoa pega o Uber, o cara olha lá pro celular e fala assim, pô, o cara anda, anda, anda e não sai do lugar. Tá? Então o que que nós temos aqui? Nós temos exemplo de incoerência, tá? Porque se o cara anda, o que que ele tem que fazer? Ele tem que sair do lugar, né? Um outro exemplo, tá? Que eu dei hoje em sala de aula, pô, eu vou sair quando o sol esfriar, exatamente isso daí, Cristiane, tá? Então quando a pessoa está dormindo em pé, está sonhando acordado, nós temos exemplo de quê? Nós temos exemplo de expressões incoerentes, tá? Então a incoerência ela se dá pelo absurdo da construção, tá? Pela forma contraditória daquela construção, tá? Então, por exemplo, se você chegar e falar o seguinte, pô, vou subir no pé de manga para colher uva, tá? Se você vai subir no pé de manga, o que que você vai colher? Você vai colher manga. Então, se você disser que vai subir no pé de manga para colher uva, tem sentido isso daqui? Não tem sentido nenhum, tá? Então a gente chama isso daqui da falta de coerência lógica dentro da nossa Constituição, tá? Então uma expressão incoerente, tá? Uma expressão incoerente é simplesmente algo que não tem sentido, tá? Então dentro de questões recentes da Fundação Getúlio Vargas, ela utilizou até exatamente, pô, Manaus o sol tá frio, pô, como é que eu pense numa coisa mais incoerente que essa daí, Renato? O sol está frio em Manaus, né? Então, nós temos o quê? Nós temos um exemplo de coerência, tá bom? Então, quando a gente fala de coerência, pessoal, é um dos tópicos mais frequentes dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, numa questão recente dela, se não me engano foi do Imbel, ela utilizou a seguinte expressão, que era a resposta correta sobre incoerência, tá? Ela disse o seguinte, preciso que você faça isso rapidamente, não importa quanto tempo você leve. Tá? Então, a pergunta, tá? Quando a gente fala sobre que precisa que algo seja feito rapidamente, e não importa quanto tempo você demore para isso, perceberam que não tem sentido isso daqui? Pô, o cara pergunta, pô, como é que eu vou fazer algo rápido se eu posso demorar para fazer isso? Tá? Perceberam que não tem sentido? Olá, Milka, tudo bem? Tá? Perceberam que não tem sentido esse tipo de Constituição? Tá? Então nós temos um tipo de Constituição incoerente. Tá? Então, basicamente, pessoal, dentro da semântica, quando a gente fala de semântica, a gente vai ter esses tópicos aí que eu dei para vocês. Tá? Então, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter a ambiguidade, nós vamos ter a redundância, nós vamos ter a incoerência, tá? Gelo gelado é um tipo não é de incoerência, tá? Isso daqui é redundante, tá, Edwin? Tá? Então, quando a gente fala de gelo gelado, é redundante, porque todo gelo é gelado, não preciso dizer que o gelo é gelado, sacou a parada? Tá? Então, não é incoerência, isso é redundância, belezinha? Tá? Então, quando eu falo de semântica, erros de construções dentro da semântica, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a incoerência, nós vamos ter a redundância, nós vamos ter a ambiguidade, tá? Os três principais. Dentro da semântica a gente vai ter também o quê? A conotação, a denotação, a polissemia. E temos um novo tipo de questão da FGV em que ela fala sobre a interferência da polissemia das palavras que acaba causando a ambiguidade da frase, tá? Então vamos focar nisso, tá, pessoal? Tá? Pessoal, o que que vai acontecer? Infelizmente a gente está com um problema aqui na câmera. O que que a gente vai fazer, tá? A gente vai ter que terminar exatamente isso daí, Renata. Terminar a live aqui, mas a gente vai continuar amanhã, tá? A gente vai marcar, faça o seguinte, resolva as questões, tá? O link do material para vocês baixarem o material, tá? Está aqui, tá? Vou já dar, tá, Zenilda? Só um minutinho. Tá? Então, o link do material está aí na descrição do vídeo, tá? Baixa esse material, tenta imprimir, tenta resolver, tá? Porque aí a gente já ganha um tempinho amanhã para que eu não tenha que dar um minutinho para você resolver, tá? Para gente resolver tudo juntinho, tá? E amanhã a gente vai continuar essa nossa live, tá? A gente vai falar ainda amanhã sobre a homonímia, sobre a paronímia, tá? Nós vamos falar sobre algumas questões que são frequentes dentro das provas da Fundação Getúlio Vargas, substituição de uma expressão pela outra. Eu quero falar sobre a palavra mesmo com vocês. Tá? Poxa, eu sei que tudo que é bom dura pouco, né? Tá? Zenildo, tá, vou dar aqui alguns exemplos de incoerência para você. Tá? Teve uma prova da FGV em que ela falou o seguinte, que o brasileiro trabalha o mês inteiro, mas vive sem dinheiro. Tá? Então, quando ele fala que o brasileiro trabalha o mês inteiro e vive sem dinheiro, a gente tem uma incoerência. Tá? Por que que há uma incoerência dentro dessa Constituição? Porque se eu trabalho, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter dinheiro. Tá? Então, se eu trabalho,
Eu tenho que ter dinheiro, tá? Então, se eu não tenho dinheiro, cadê a coerência? Tá? Não tem coerência. Tá, pessoal, mesmo horário, tá? A gente tem que fazer 22h30 porque tem muita gente que acaba... Vou falar amanhã, tá, Joel? Tá? O que que acontece? Tá? Isso que a gente está fazendo, tá, Gabriela? A gente vai fazer amanhã. Tá? Então, o que que acontece? Pô, até perdi o raciocínio. Tá, eu lembrei, tá? A gente tem que começar às 22h30. A gente vou tentar começar mais 22h20 e tal, tá? Porque a maioria das aulas acaba terminando 22 horas, né? Então eu vou tentar iniciar lá pelas 22h20, que é para dar tempo do pessoal chegar a tempo, tá? Mas infelizmente é porque deu um problema aqui no equipamento, a gente vai tentar corrigir para voltar com vocês amanhã, tá? Mas volte amanhã, tá, pessoal? Volte que amanhã vai ter nova aula. Eu vou tentar dar aula melhor do que estava hoje. A gente vai resolver essas questões, tá? E a gente tem que falar sobre muitas coisas, tá bom? Tá? Eu espero vocês amanhã, tá? Voltem amanhã, estejam aqui conosco, tá? Porque sábado a gente vai ter a prova de vocês, tá? E amanhã a gente tá falando que é culpa do Silmar aqui, tá? Vai ficar aí, tá bom, Denilson? Tá? Pode deixar que vai estar aí, tá? E amanhã a gente vai voltar nesse mesmo bruxo horário, nesse mesmo bruxo canal, tá? Até a gente terminar de resolver todas essas questões, tá beleza, pessoal? É meio estranho, né? Porque eu fico olhando para a tela, mas eu tenho que olhar para cá, tá? Mas a gente vai estar nesse mesmo bruxo horário, nesse mesmo bruxo sinal, tá? Bruxo sinal, nesse mesmo bruxo canal, tá? Nesse mesmo canal, tá? O canal do Equipol, tá? Pra gente falar sobre muita coisa e provavelmente sobre o que a gente vai falar amanhã, muita coisa vai estar no sábado dentro da prova de vocês, tá bom? Tá? Então, pessoal, beijão, tá? Não esqueça como vocês moram no meu coração, tá? É a tropa do bruxo, a gente vai estar junto até a posse, tá? Até o fim a gente tá junto, tá bom, pessoal? Tchau, tá? Até amanhã, até amanhã.